Olá, me chamo Carliane Helena Costa Tavares, bolsista PIBIC-FAPEMA, orientada pela professora doutora Zilmara de Jesus Viana de Carvalho, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Maranhão. Irei apresentar a nossa pesquisa intitulada A Educação como Elemento Fundamental para o Desenvolvimento da Humanidade e do Livre Pensar em Kant. No pensamento de Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, educar é uma arte cujo exercício tem de ser aperfeiçoado através de muitas gerações. Tal educação comporta fundamentalmente dois aspectos, um negativo, a disciplina, e o outro positivo, a instrução. Estes aspectos serão responsáveis por permitir o cultivo da civilidade e da moralidade. O resultado desse aperfeiçoamento tende a ser uma vida cidadã e ética pautada em princípios morais, o que nos remete à questão dessa pesquisa. A importância da educação em Kant com vistas ao desenvolvimento moral humano, investigando para tanto a possibilidade da coexistência de liberdades e a efetivação do pensar autônomo. Esse problema, é claro, se ramifica em alguns problemas específicos. Esta é uma pesquisa eminentemente bibliográfica e a metodologia usada foi a leitura sistemática e a análise crítico-reflexiva das obras de Kant a seguir. Conforme fomos inseridos nos planos de trabalho, no conteúdo dos textos do filósofo alemão, obtivemos uma interpretação segura acerca da filosofia sistemática de Kant, dando primazia nesta pesquisa à sua filosofia prática, logo tendo como centro o tema da liberdade, sobretudo o bom uso desta liberdade. Também as ideias e perspectivas kantianas com relação à educação como formadora das disposições naturais do homem e a pedagogia, que apesar de ocupar um lugar periférico em seus escritos, é uma das formas de realização dessa filosofia prática, visto que a ação moral, fim último de sua filosofia prática, só pode ser realizada pelo homem como um imperativo categórico, se este homem for submetido desde criança a um processo educativo formativo constituído de disciplina e instrução, sendo estes os dois aspectos responsáveis pela civilidade e pela moralidade, temas fulcrais na complexa filosofia kantiana. Dessa forma, o processo educacional descrito por Kant entende o desenvolvimento da liberdade do homem como a capacidade de autodeterminação e o cultivo das disposições naturais. A ideia é que o sujeito torne-se autônomo, deixe de agir mecanicamente, seguindo leis já impostas e discernindo se essas leis podem servir como imperativos categóricos e perpetuando-se. A proposta pedagógica kantiana permite pensar uma educação que almeja a formação do livre pensar, com o potencial de evitar, a longo prazo, atitudes prejudiciais ao próprio homem e, consequentemente, ao seu meio social, uma vez que, em sua essência, busca dissipar atitudes danosas ao progresso moral humano e lidar com as coerções externas, assim como com os limites impostos a nós pelo direito do outro. Somado a essas reflexões, ainda precisamos conversar sobre o fato de que, apesar de todas as mudanças e conquistas intelectuais, sociais e políticas ocorridas desde o século XVIII até aqui, evocadas pelos ideais iluministas, parece que as chances para o homem esclarecer-se tornam-se cada vez menores e, na situação caótica em que estamos inseridos atualmente, faz-se cada vez mais difícil, porém necessário, o uso pleno de nossa razão, prioritariamente seu uso público, por fim, como o próprio Kant advertiu, apesar dos obstáculos, o esclarecimento é um ideal a ser perseguido.